O crepúsculo tingia o céu de vermelho sangue quando Mirna permaneceu imóvel na soleira da velha cabana, o olhar distante, como se encarasse um futuro que já escapava de suas mãos. A jovem viúva, com apenas 18 anos, sentia o peso sombrio do destino que a comunidade anciã decidira para ela. Ser dada a Taian, o lendário guerreiro Apache, cuja fama era tão implacável quanto o sol escaldante daquela terra árida. O silêncio ao redor parecia sufocar, e as sombras que se alongavam anunciavam não só a noite, mas o inevitável encontro que se avizinhava, carregado de temor e incerteza. O rancho isolado onde Mirna vivia era um deserto de solidão, envolto por montanhas que se erguiam como muralhas de pedra, sombras crocantes à luz fraca do entardecer. O vento seco sibilava entre as pedras e a vegetação ressequida, trazendo consigo a poeira que dançava no ar rarefeito, enquanto o som esporádico de cascos distantes se misturava à quietude pesada. A natureza ali não oferecia conforto, mas forçava a resistência, exatamente o que Mirna descobria em seu próprio peito, uma força silenciosa, escondida atrás da frágil máscara da juventude e do luto. Mirna havia perdido seu marido recentemente, e esse vazio cravava nela uma tristeza silenciosa, porém cheia de um fogo interior desconhecido até para si mesma. Apesar da delicadeza aparente, sua mente fervilhava com dúvidas e medo, principalmente acerca de Taian, cuja reputação como guerreiro feroz se espalhava como um fogo na pradaria. Entre os moradores da região, o nome dele era murmúrio carregado de respeito e um toque de medo, uma sombra que rondava qualquer alma solitária. A chegada dele naquele dia prometia mudar sua existência para sempre, trazendo uma aliança forçada sob o peso da tradição e da sobrevivência. Quando Taian finalmente apareceu no horizonte, a poeira levantada por seus cavalos se misturou ao aroma quente do crepúsculo, impondo um silêncio quase reverente, alto, firme, com olhos de noite que pareciam enxergar as entranhas da terra e dos homens. Ele desmontou em frente à cabana, irradiando uma autoridade que não convidava a réplica. Mirna sentiu seu peito apertar. Havia um conflito interno inquietante. Aceitar aquele destino imposto significaria garantir proteção e sobrevivência numa fronteira implacável, mas também entregar-se à incerteza e à perda do que ainda guardava de liberdade. Resistir poderia significar enfrentar o vazio e o perigo sozinha. Um risco sombrio demais para sua juventude sofrida. Nos preparativos para a partida, os silêncios entre os dois foram mais eloquentes que palavras. A tensão parecia tecido entre olhares desconfiados e gestos medidos, enquanto cavalos eram selados e poucas provisões ajeitadas com mãos firmes, porém hesitantes. O ressoar de cascos desconhecidos ecoava pelos arredores, indicando estranhos movimentos, trilhas recentes, vozes abafadas na distância. Sinais claros de que foras da lei ou espiões rondavam esta fronteira entre civilização e selvageria. O próprio ar parecia carregado de uma ameaça invisível, que se aproximava rápido demais. Enquanto galopavam na vastidão seca, Mirna observava o céu escurecer e ouvia, entre o farfalhar dos arbustos, ruídos que não pareciam naturais. Farfalhos e sussurros que anunciavam perigo, e aquela certeza incômoda de que não estavam sozinhos. Seu coração acelerou ao perceber que a sombra que os perseguia não era apenas a distância, mas algo muito mais próximo, prestes a devorar qualquer esperança de paz. Nas profundezas daquela viagem imposta, o destino de Mirna e Taian começava a se entrelaçar em fios frágeis e tensos, enquanto o perigo o cercava,
anunciando que o que estava por vir mudaria tudo. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. O céu escurecia ao fundo daquelas terras ancestrais, e o vento trazia consigo o cheiro da terra úmida e das pinhas queimadas pelo fogo antigo. Myrna e Tayã haviam deixado para trás a árida imensidão do rancho e cruzavam agora o limite invisível, onde começavam as terras da tribo Apache. O horizonte era diferente, mais vivo, ainda que permeado por um silêncio desconfiado. Os olhos de Myrna, antes fixos e tensos no caminho, tentavam absorver cada detalhe: o jogo bronzeado das folhas, o sussurro constante das árvores que pareciam observar os recém-chegados. Tayã permaneceu em silêncio, sua postura tão firme quanto as raízes que sustinham as árvores ao seu redor. O ar carregava um peso que ela ainda não sabia se era acolhimento ou julgamento. Esse lugar respira vida, disse Tayã, com sua voz grave, quase um convite ao respeito. Mas não é para os fracos, nem para os que negam o que trazem no peito. Myrna escutava, desconfiada. A língua era dura, as palavras caladas, e o convívio futuro parecia uma corda esticada prestes a romper. À medida que caminhavam lado a lado, a distância entre eles era mais de alma do que física. Myrna se agarrava à dor que a trazia ainda para longe do novo mundo, no qual Tayã impunha sua presença. As asas invisíveis dos medos e da incerteza batiam dentro dela, mas havia também um núcleo incerto, um desejo tremido, quase esquecido, entender aquele homem e talvez a si mesma. Tayã se voltou brevemente, observando o céu onde estrelas começavam a piscar. À noite, a paisagem ganha a linguagem dos segredos. É quando você precisa ouvir, Myrna, não só com os ouvidos, mas com o espírito. Era uma lição em forma de aviso. Ela suspirou, os olhos se encontrando. Eu não sei o que significa esse mundo para você, respondeu ela com a voz baixa e entrecortada. Mas não é o que eu sonhei. Eu nem sei o que posso ser aqui. O silêncio entre eles tornou-se mais denso, carregado daquilo que é dito sem palavras. Tayã colocou uma mão firme no ombro de Myrna, como se transferisse com seu toque a força necessária para ultrapassar tanto vazio e dor. Você aprenderá, não porque eu quero, mas porque é a única chance que temos. Sobreviver depende disso. Naquele momento, não houve mais palavras, só o vento a carregar o som dos passarinhos que se recolhiam para a noite. O crepúsculo abraçava as árvores, desenhando sombras que dançavam entre as pedras antigas da memória. Quando a noite finalmente caiu, o acampamento improvisado que escolheram se tornou um microcosmo de tensão e incerteza. Myrna se sentou próxima à fogueira, sentindo o calor brincar com sua pele. Enquanto a sombra de Tayã parecia fundida com as chamas, protegendo-a e lembrando-a da insegurança de estar completamente alheia àquela cultura. Os sons da floresta pareciam ter vida própria, o estalo de galhos, uma coruja distante, o farfalhar de folhas sob passos cautelosos. Durante uma brecha entre palavras, um ruído estranho se destacou, um sussurro hesitante, quase engolido pelos demais ruídos da noite.
Myrna se ergueu de repente, o coração batendo forte. Você ouviu? Sussurrou. Taian franziu a testa e ergueu a mão em sinal de silêncio, os olhos atentos entre as sombras. Eles escutaram o ranger tênue de botas sobre ramagens, o trotar de cavalos bem contidos, passos que nunca deveriam estar ali. Não são da tribo, disse Taian com voz baixa, voz que carregava preocupação ancestral. Alguém está vindo, e não traz boas intenções. Myrna sentiu o ar gelar ao redor da garganta. Todo o aprendizado e resistência da jornada desfiavam-se diante da ameaça que se aproximava, não apenas como inimigo visível, mas como a sombra de um destino cruel. Aquela noite sentada diante do fogo, que era pouco mais do que uma réstia luminosamente frágil contra a escuridão, Myrna olhou para Taian e pela primeira vez não enxergou apenas o guerreiro implacável, mas alguém que dividia com ela o peso silencioso da incerteza. No ar, a tensão se tornou quase palpável. Rastros recentes no chão remetiam a cavalos desconhecidos e ao cheiro de pólvora que já carregava anos de guerra e trauma. O perigo não era apenas a distância, mas as vozes que se aproximavam, famintas e determinadas. Myrna se encolheu junto às chamas, sentindo seu coração bater em ritmo acelerado. O silêncio ao redor era agora o prelúdio da tempestade. Taian manteve-se alerta, os olhos cortando as trevas, os sentidos em prontidão para a iminência da luta que poderia vir com o amanhecer. Eles não estavam sozinhos, e os rastros indicavam que um grupo, armado, estava chegando. Vindo atrás dela, movido por motivos que ainda ninguém poderia desvendar, carregando um destino que ameaçava não só a sobrevivência, mas a frágil aliança construída entre a jovem viúva e o lendário guerreiro. A noite avançava inexorável, enquanto a lua, alta e silenciosa, observava tudo em seu olhar prateado e impassível. O silêncio era agora uma promessa do que estava por vir, da escolha que ambos teriam de fazer. Naquele instante, entre as sombras, Myrna soube que o que mudaria tudo não seria apenas o pacto forçado, mas a guerra que se aproximava. E ninguém poderia fugir do que a fronteira os reservava naquela madrugada. Nos arbustos próximos, passos firmes cortavam o véu da noite. O perigo estava mais perto do que qualquer um deles podia imaginar. A brisa que atravessava a clareira parecia carregar um murmúrio antigo, um sussurro do vento que não alcançava o ouvido comum, mas que Taina percebia como um presságio. A irmã de Taian, vestida em suas roupas cerimoniais, emergiu dos limites da trilha, a presença dela impondo respeito e uma serenidade que contrastava com a tensão visível no rosto de Myrna. Aos olhos da tribo, Taina era mais que líder espiritual. Era guardiã dos segredos ancestrais. Aquela que enxergava além do que os olhos podiam tocar. Myrna, ainda frágil na superfície, não podia esconder a inquietação que crescia dentro dela. Mesmo com o calor da fogueira, o frio da desconfiança a percorria. Quando Taina se aproximou, sua voz possuía a firmeza calma que não admitia dúvidas. Viu, que carrega no olhar, Myrna. Não é fácil aceitar um destino que não se escolheu, disse Taina, seus olhos profundos encontrando os da jovem viúva. Mas aqui, nesta terra sagrada, não és uma estrangeira. És parte do ciclo que mantém nossa esperança viva. A voz suave, porém inabalável, fazia pulsar uma chama tênue de alívio no peito da jovem. A proposta daquele abrigo, mesmo que embalado em mistério, era uma oferta de vida e talvez de uma nova identidade. Taina conduziu Myrna para dentro do círculo da tribo, afastando-a das areias que alguns olhares julgavam impuros.
A murmuração dos presentes carregava um ressentimento sutil, um aviso não verbalizado de que a presença da viúva era vista como um desequilíbrio. Taina manteve-se próximo, sua postura sempre protetora, mas suas sobrancelhas franzidas denunciavam a inquietação que dividia seu olhar entre Taina e os membros desconfiados da tribo. O guerreiro trazia o peso de um segredo obscuro, e algo nele parecia medir não apenas a aceitação de Myrna pela comunidade, mas o futuro de todos que ali habitavam. À medida que as horas passavam, Taina e Myrna sentaram-se perto do fogo central, envoltos pelo silêncio que só o respeito mútuo, forjado pelo risco e pela necessidade, pode criar. Taina estendeu a mão, não numa oferta de autoridade, mas de entendimento. Sei que nossos mundos nunca foram feitos para se cruzar sem dor, mas sei também que juntos podemos escrever uma história diferente. Eu aprendo contigo, e talvez tu possas aprender comigo, falou ele, a voz grave e pausada. Myrna demorou, antes de tocar a mão estendida. Quando o fez, foi delicado, como se hesitasse em confiar não apenas no toque, mas num possível futuro. Suas palavras carregavam o trauma recente, as cicatrizes emocionais que não se via, mas que queimavam por dentro. Não vim para ser aceita, Taian. Vim porque não há mais caminhos. Mas não prometo nada além de resistência. Nem tua tribo, nem tu, vós sois minha escolha. Seus olhos ardiam na penumbra da noite. Um breve sorriso, quase triste, cruzou o rosto do guerreiro. Não é escolha, Myrna. É destino. Sua voz firme retumbava como um tambor ancestral. E é com destino que lidamos aqui. Só o tempo dirá o que ele reserva. Enquanto falavam, uma sombra lenticular cruzou a fogueira. Taian, que acompanhava atento, levantou-se rapidamente, o olhar afiado vasculhando o escuro que cercava o acampamento. A confiança inicial lhes dava alguma segurança, mas as tensões dentro da tribo começavam a se manifestar como pequenos estilhaços. Alguns membros, especialmente entre os jovens guerreiros, deixavam escapar olhares carregados de suspeita e medo. A presença de Myrna, filha do povo rival, trazia lembranças antigas, mágoas, perdas e suspeitas de corrupção. Alguns sussurros se transformaram em murmúrios que se espalhavam como brasa entre as folhas secas. Taina, sentindo a inquietação crescer, reuniu os anciãos numa tenda à parte. O assunto era urgente. Aceitar Myrna como parte da tribo poderia fortalecer alianças ou romper a frágil estabilidade que mantinham. A líder espiritual sabia que para manter a paz, precisaria não só de sabedoria, mas de uma força que nascia do equilíbrio e do entendimento. No silêncio daquela noite densa, Myrna sentiu pela primeira vez que seu futuro deixava de ser uma sentença imutável e começava a ser uma trama feita de escolhas, ainda que duras. Taian, que acompanhava discretamente, sentiu-se dividido entre sua lealdade à tribo e o crescente laço que a jovem viúva despertava em seu coração cansado. Mas os ecos do perigo que rondava a fronteira não permitiam demora nas decisões. Rastros recentes, relíquias do conflito exterior, confirmavam que a caçada que se iniciara não era apenas uma perseguição vazia. As vozes estranhas que ouviam à distância tinham motivos profundos e provocavam tensões que ameaçavam explodir em confrontos abertos. Na noite silenciosa, Taina compartilhou sua percepção com Taian, em tom baixo, porém carregado de intenção. Esses foras da lei que nos seguem não são simples caçadores de recompensas.
Suas ações tocam nossa terra como punhais lançados contra nosso futuro. Eles buscam provocar, inflamar antigas feridas. Devemos estar preparados para o que vem. O olhar de Tayan endureceu. A proteção de Myrna já não era apenas um dever, mas um compromisso que podia decidir o destino da tribo inteira. Myrna, ouvindo as palavras, sentiu a responsabilidade que pesava sobre seus ombros crescer como um fogo indomável. O medo que a consumia dava lugar a uma determinação silenciosa. Não mais a viúva perdida, mas uma mulher afiada pelas circunstâncias, forjada pela união inesperada entre mundos tão distintos. Enquanto a lua, alta e luminosa, banhava os rostos tensos da tribo, os passos inevitáveis da guerra se aproximavam. O fio tênue que mantinha o equilíbrio entre sobrevivência e destruição tremia ameaçado pelo vendaval que chegava com cavalos e armas afiadas. No escuro da noite, quando o vento carregava os sussurros confusos da floresta, a verdade tornou-se clara. O perigo que avançava não era uma ameaça a ser ignorada ou subestimada, mas a centelha que poderia incendiar velhos rancores e desencadear uma guerra que ninguém queria, mas todos teriam de enfrentar. E não era apenas a sobrevivência de Myrna que estava em jogo. Era o futuro de uma aliança ainda frágil, um equilíbrio precário entre povos, uma história que começava a ser escrita ante os olhos atentos da fronteira. As sombras da tribo se moveram em tensão e expectativa. O silêncio antes protetor convertia-se agora em um limiar entre a paz efêmera e a tempestade inevitável que vinha do horizonte. Foi então, sob o céu estrelado, que descobriram um fato que abalaria os alicerces de tudo. Os foras da lei que caçavam Myrna tinham laços profundos com provocações que ameaçavam diretamente o território Apache. A fronteira, já tão permeada de conflitos invisíveis, estava prestes a explodir em fogo. E aquele fogo, uma vez aceso, poderia consumir todos eles. A guerra estava mais perto do que nunca. As chamas da fogueira lambiam o ar da madrugada, seus reflexos dançando nos olhos atentos de Myrna, enquanto ela ouvia o hálito abafado da respiração de Tayan ao seu lado. A palavra juramento carregava um peso que não era apenas dos lábios alheios, mas de tudo que estava por trás daquele silêncio carregado entre eles. Foi numa conversa, sussurrada enquanto as estrelas guardavam segredo, que Myrna descobriu aquilo que jamais teria imaginado. Tayan não era apenas o guerreiro implacável, a sombra firme que a protegia. Ele carregava um laço quebrado, um compromisso antigo à sua tribo, abandonado, violado. Mas não por fraqueza ou traição, por ela, por Myrna. Ele revelou numa voz grave, quase um lamento contido, que fizera uma escolha proibida, desviando-se do caminho marcado para proteger a jovem viúva. Um juramento silencioso que o arriscava não só aos olhares severos da tribo, mas à própria honra que sustentava sua posição entre os Apaches, um fardo que o mantinha sempre tenso, prestes a confrontar as consequências que sabiam que cedo ou tarde chegariam. O choque de Myrna não foi só por compreender o tamanho do risco de Tayan, mas por sentir pela primeira vez o real valor daquele homem, não como um mito, mas como alguém disposto a desafiar as próprias raízes pelo que agora compartilhavam, a luta pela sobrevivência e talvez por algo mais demais nas revelações. O clarear do dia os lançou de volta à urgência da estrada. O caminho para a aldeia agora estava marcado não só pela esperança,
mas pelo perigo latente. As sombras da floresta não tardavam em se mover de forma suspeita. Quando os foras da lei surgiram da vegetação, a emboscada foi brutal. O estalo das armas rompendo o silêncio, o baque dos corpos caindo e o cheiro metálico da pólvora ensejaram um cenário que parecia arrancado de pesadelo. Mas Tayan não vacilou. Sua postura era uma muralha, seus movimentos rápidos, precisos e decididos. Cada gesto dele irradiava a liderança silenciosa, uma coragem incansável que deixou Myrna maravilhada e aterrorizada. Ele se tornou um escudo contra as balas e lâminas, protegendo-a como se fosse não apenas a mulher que lhe fora entregue, mas a parte mais preciosa de sua própria existência. A força de Tayan não vinha só de seus músculos, mas da convicção profunda que o impulsionava. Ele lutava não apenas pela tribo, mas pelo sentimento que começava a brotar entre eles, um laço criado em meio ao fogo e à ameaça. Myrna, imersa naquela luta feroz, sentiu algo mudar nela mesma. O medo dava lugar a uma determinação nova. Queria sobreviver, não como uma vítima, mas como alguém com voz, com força, pronta para carregar o próprio papel nessa guerra que se desenrolava ao redor. Quando os últimos tiros cessaram e o silêncio pesou novamente, eles contaram os feridos e os sussurros preocupados. A emboscada tinha sido apenas o começo. O perigo não vinha só daqueles homens armados, mas de algo maior. Era no calor daquela manhã ensanguentada que chegaram mensagens inquietantes da tribo. Notícias que chegaram como um vento cortante. Um coronel do exército, temido por sua brutalidade, preparava uma ofensiva para expulsar os apaches de suas terras ancestrais. E eles tinham um trunfo inesperado. Myrna, ela que pensara ser refém do destino, poderia agora ser usada como moeda de troca, numa negociação onde a vida dela e o futuro de toda a tribo estavam em jogo. A sombra da escolha cruel se espalhou no olhar de Tayan enquanto ele a buscava no acampamento, deixando claro que a proteção que ele dava à jovem viúva se transformava numa missão ainda mais urgente. O silêncio entre eles não era mais silêncio, era um pacto silencioso, a certeza de que o caminho adiante exigiria não apenas força, mas coragem implacável e espírito indomável. Enquanto a poeira da emboscada ainda assentava em suas roupas e peles, o vento carregava um prenúncio sombrio. O coração da fronteira pulsava acelerado, sabendo que em breve se ergueria o clamor de uma guerra anunciada. E sob o vasto céu, que parecia guardar os segredos dos ancestrais, uma voz distante trouxe angústia inevitável. O coronel não só os caçava, ele os queria exterminar. E Myrna, de jovem viúva e presa dos costumes, estava prestes a ser transformada no centro da maior batalha que aquela terra pediria para ser contada. O destino deles convergia na linha tênue entre a honra e a guerra. E naquele instante, enquanto a tribo se preparava para o que viria, uma nova sentença caiu sobre a fronteira. A guerra não era apenas uma ameaça distante, mas uma tempestade que já se aproximava, faminta e imparável. Myrna caminhava entre os ramos retorcidos das árvores sagradas. O mapa antigo e rasgado nas mãos trêmulas. O pergaminho, guardado em segredo no interior da tenda de Taina, era mais do que um simples pedaço de couro envelhecido. Era a chave para um caminho oculto, um segredo ancestral que prometia a salvação da tribo. Ela estudava os símbolos desbotados, tentando decifrar as pistas.
deixadas em silêncio por aqueles que vieram antes deles. O tempo parecia escoar devagar, cada minuto carregado de tensão. O vento frio arrastava consigo o aroma da madeira queimada, misturado ao cheiro terroso da floresta. Myrna sentia o peso daquela responsabilidade crescer em seu peito, ao perceber que o destino que lhe fora imposto ainda podia ser reescrito, mas à custa de perigos inimagináveis. Tayan, ao seu lado, observava com olhos profundos e cautelosos. Ele falava pouco, mas sua presença era um bastião de força e sabedoria. Esse mapa é um guia para um caminho que poucos trilharam e ainda menos sobreviveram para contar, disse ele, a voz baixa e firme, quase um sussurro. Se realmente existe, pode nos dar vantagem, mas o preço será alto. Outros sabem disso também. Myrna virou o olhar, seus olhos brilhando de uma mistura de medo e determinação. Não posso mais fugir daquilo que sou, não depois de tudo o que passamos. A jovem viúva sentiu em si mesma uma mudança profunda. Estava deixando para trás o luto muda e aceitando o papel que a vida e agora a tribo lhe confiava. Eles se sentaram perto do fogo, o crepitar das chamas lançando sombras dançantes sobre os rostos marcados pela jornada. Tayan contou histórias da antiga rota secreta, uma passagem escondida entre cânions e ciprestes, longe dos olhos de homens brancos e de foras da lei, protegendo o coração da terra e o silêncio da natureza. Mas não será fácil, avisou ele. O caminho é traiçoeiro. Guardas naturais, armadilhas e espíritos antigos vigiam o trajeto. E os inimigos? Eles não cessam. Sua mão tocou o ombro de Myrna, gesto carregado de promessa e de peso. Se trilharmos essa estrada, não será apenas para nós. Seremos guardiões do que resta do nosso povo. Myrna absorveu cada palavra como um juramento. Não mais a menina perdida, mas uma mulher forjada por perdas e esperanças que se entrelaçavam naquele instante. Ela segurou firme o mapa, como se pudesse agarrar também a coragem que a impulsionava. Na manhã seguinte, enquanto a tribo começava a se movimentar com pressa incomum, Taina reuniu um pequeno grupo fiel para preparar a expedição. Myrna estava entre eles, sentindo pela primeira vez o peso da liderança bem consolidada sobre seus ombros jovens e cansados. Aquele era seu lugar agora, ao lado dos que lutavam, que sonhavam. Nos dias que se seguiram, ela e Tayan compartilhavam olhares silenciosos e palavras breves, imprensados entre a dura rotina da vigília, os preparativos meticulosos e as primeiras instruções para o trajeto escondido. Myrna aprendeu a reconhecer cada som dos arredores como um aviso, a cada sussurro do vento, lampejos de sombras entre os arbustos, o estalar de galhos que denunciavam presenças imprevistas. Em uma das noites, enquanto a lua banhava a clareira com luz prateada, Tayan finalmente se abriu sobre a real importância daquele caminho. É mais do que uma rota de fuga, é uma promessa de resistência. Quem cruzar por ali encontrará forças para erguer um novo futuro. Seus olhos carregavam uma profundidade rara, reflexo do fardo que carregava e da esperança que começava a renascer. Porém, ao mesmo tempo que os planos ganhavam corpo, a ameaça do coronel se aproximava como uma sombra inescapável. Relatos da fronteira indicavam que grupos de mercenários já patrulhavam os arredores da tribo, rastreando cada movimento, preparados para o golpe final. O silêncio da noite se tornava cortado por murmúrios de alerta e passos apressados. Durante um encontro ao cair da tarde, Taina comunicou a notícia com voz grave. O inimigo está perto.
Eles sabem que temos algo que desejam. Myrna, esse mapa mudou o jogo, mas também nos tornou alvo. O rosto dela refletia o conflito interno. O mapa era uma esperança, mas também um risco enorme. Myrna sentiu o peso do compromisso. A aliança que agora formava com Taina e a tribo era mais que simbólica. Era vital para a sobrevivência de todos. E para isso, sua força interior precisava crescer, desafiando medos antigos e superando limites que ela jamais imaginara. Nas noites seguintes, à sombra das fogueiras, Myrna ensaiava planos e estratégias, entrecortados por palavras de sabedoria dos anciãos e ensinamentos furtivos de Taian e Taina. A traça do medo era cortada por notas de coragem recém-descoberta, e no olhar que trocava com Taian, havia a certeza de que não lutavam apenas para si mesmos, mas para a preservação daquela terra sob o céu vasto e indomável. Em silêncio, Myrna se perguntava como aquela jovem, que partira do rancho isolado, poderia agora abraçar um futuro tão incerto, mas tão carregado de significado. À sua volta, a tribo a observava, alguns com desconfiança ainda, outros com respeito crescente. O passado dela e as tradições antigas batiam cabeça, mas entrelaçavam-se no fio invisível da esperança. E foi naquela madrugada, quando a escuridão parecia mais espessa, que o sussurro de uma descoberta abalou o acampamento. Um dos rastros recentes seguidos pela tribo revelava que o coronel e seus homens estavam mais próximos do que imaginavam. O perigo estava a passos contados, e o tempo para agir se diluía rápido, como areia entre os dedos. Myrna segurou firme o mapa sagrado, sentindo no coração a urgência da escolha que fariam em breve. Um caminho traiçoeiro, cheio de inimigos, mas talvez sua única chance verdadeira. Sob o céu negro, ela apareceu para si mesma pela primeira vez, não como vítima, mas como guardiã. A chave que poderia preservar ou condenar a tribo. E naquele instante, uma sombra silenciosa cruzou os limites do acampamento. Alguém conhecido, mas inesperado, trazia uma notícia que mudaria tudo. O mapa havia revelado seu segredo mais perigoso. E o caminho para salvar a tribo estava aberto, mas também cercado de inimigos. O ar parecia se fechar ao redor do grupo enquanto Taina, Taian e os guerreiros fiéis avançavam pela trilha estreita, ladeada por árvores retorcidas e pedras gastas pelo tempo. O mapa que Myrna segurava, agora firme em suas mãos, indicava um caminho oculto, mas não sem riscos. A floresta que os envolvia sussurrava segredos antigos, e cada passo parecia trazer camuflados os olhos invisíveis da natureza, ora indiferente, ora ameaçadora. Myrna caminhava com a postura certa de quem aprendeu a confrontar os próprios medos. Seu olhar, antes perdido no luto, tornava-se agora uma centelha tênue de liderança. Ao seu lado, Taian mantinha-se vigilante, os sentidos aguçados, escutando o menor estalo, atento a cada sombra que se movia no alcance de seu olhar sombrio. Taian, com sua serenidade imponente, guiava o grupo com passos calculados, a voz firme ecoando ordens breves, enquanto os outros guerreiros seguiam com a quietude de predadores ancestrais. O caminho, embora sinalizado no mapa, não era acolhedor. Trechos traiçoeiros, feitos de raízes que emergiam como mãos retorcidas do solo, exigiam atenção redobrada. Em uma curva estreita, uma pedra solta provocou um deslize quase fatal para um dos jovens guerreiros. A respiração presa e o olhar de alívio coletivo se entrelaçaram com a consciência de que ali
Cada passo podia ser o último. Não demorou até que traições internas se revelassem como tempestades escondidas no verão. Um dos guerreiros, com olhos inquietos e gestos suspeitos, foi flagrado tentando se afastar do grupo para enviar mensagens a aliados do coronel. O silêncio caiu pesado. Taian confrontou o homem com a mesma força que moldava a rocha, impondo-lhe um olhar que queimava mais do que o sol da tarde. A deslealdade não teria espaço naquele momento. Não quando a sobrevivência dependia da confiança absoluta. Myrna sentiu o peso daquela confrontação como um vetor de sua própria transformação. Ela, que começara a jornada temerosa e alheia, agora falava com firmeza quando dirigia palavras aos mais jovens da tribo. Somos um só. Cada passo que damos, damos juntos. Ou tombaremos separados. Sua voz, apesar da pouca idade, tinha a autoridade de quem conhecia a guerra pela primeira vez, mas sentia a responsabilidade que ela carregava. Seguiram adiante, certos de que o mapa era não só um roteiro físico, mas um caminho de provação. As adversidades naturais deram lugar aos perigos humanos, quando o tilintar de armas e o estampido súbito de tiros rasgaram a quietude da floresta. O encontro com os mercenários aliados do coronel foi abrupto e feroz. Taian mostrou-se uma muralha intransponível, sua lâmina e seu arco movendo-se com a precisão e a fúria dos elementos da natureza selvagem. Ele lutava com a força de quem não só defendia território, mas honrava a memória de seu povo e a promessa que fizera a Myrna. A promessa de proteção e parceria. Myrna, apesar do medo rígido em seu peito, posicionou-se lado a lado com ele, não mais apenas uma sombra passiva, mas guerreira em ascensão. Cada movimento seu carregava a urgência de um aprendizado rápido, pesado, e um coração novo, herdando o fogo da resistência. As batalhas foram breves, violentas e intensas, deixando marcas na terra e nas almas. A notícia da aproximação do coronel sempre presente no horizonte invisível. Parecia agora pulsar no ar denso de fumaça e suor. Cada vitória temporária era manchada pelo conhecimento de que a guerra real ainda estava por vir. Quando enfim alcançaram o destino temporário da expedição, uma clareira oculta entre colinas suaves, protegida por sombras antigas e a vigilância silenciosa da natureza. O grupo parou para retomar o fôlego, lavar o sangue e reforjar a coragem. Taina olhou para Myrna e Taian, os olhos carregados de uma mistura de orgulho e pressentimento sombrio. Vocês conquistaram algo mais do que um caminho escondido, disse ela, a voz baixa mas firme. Conquistaram respeito. Esse é o novo alicerce da nossa união. Mas a paz daquele momento foi breve e frágil. Os rastros na borda da clareira desapareceram. Pó remexido indicava uma presença recente, não apenas do inimigo, mas de reforços que avançavam com o peso da destruição prometida. Sussurros entre os guerreiros confirmavam o pior. O coronel já estava próximo. Myrna sentiu a pressão aumentar em seu peito. Aquela expedição não era simplesmente uma busca por um segredo. Era um prato na balança de uma guerra iminente. Uma ameaça que teimava em se fazer presença, mesmo quando a esperança parecia ganhar espaço. Taian se aproximou, sua voz um rosnado grave e controlado. Eles vêm, e vêm preparados para acabar com tudo. No silêncio tenso que se seguiu, olhos se encontraram. Pensamentos dançaram entre medos e promessas, forças e fragilidades. E sob o céu agora encoberto por nuvens pesadas, a verdade se impôs, crua e implacável. A batalha pela sobrevivência da tribo. Por Myrna, por toda a esperança contida naquele mapa antigo. Começaria muito antes do que imaginavam.
O coronel está próximo, murmurou Tainá. A última frase que selava o destino de todos eles naquela madrugada que prometia ser o prelúdio de uma tempestade implacável. As últimas luzes do crepúsculo já se haviam apagado quando a tribo retornou à aldeia, silenciando a trilha atrás de si, como se temessem despertar a própria terra com seus passos apressados. O ar carregava a tensão da iminente tempestade, não a da natureza, mas a que se formava entre homens e espíritos. A guerra que rondava, cada vez mais próxima. Myrna sentiu o chão sob suas botas endurecer, como se respostas e dúvidas ali se impregnassem no solo. Estava de volta àquela terra sagrada e ancestral. Porém, algo havia mudado. O retorno não era um descanso, mas o prelúdio de uma ordem silenciosa que exigia medidas urgentes. Ao entrarem no espaço sagrado da aldeia, os olhares se voltaram para eles. Uma mistura de respeito conquistado e medo antigo. A marca invisível do conflito que se aproximava. Taian avançou primeiro. Firme e imponente, a figura de guerreiro que impunha confiança. Myrna o seguia, agora não mais como um pedaço frágil naquela história, mas como parte de uma aliança que desafiava tradições. Na praça central, rodeada pelas enormes árvores que contavam as histórias da tribo, a reunião começou. Homens e mulheres de semblantes duros discutiam estratégias, incursões, defesa das fronteiras, vigilância, palavras lançadas como pedras num chão ressecado, cada uma fazendo ondulações de esperança e medo. Havia quem crescesse mais desconfiado, pensando nas consequências fatais daquele conflito prestes a explodir. Foi Myrna quem quebrou o silêncio mais tarde, quando a palavra parecia faltar para aqueles olhos marcados pela guerra e perda. Se continuarmos presos ao que sempre fizemos, estaremos condenados a desaparecer, falou com a voz surpreendentemente firme. O calor da fogueira refletindo em seus olhos. Propor algo novo pode ser nossa única chance. Silêncio. Apenas o estalar da madeira secando no fogo e o murmúrio da brisa entre as folhas. Então, Taian laçou a sugestão de Myrna como se cuidasse de uma semente frágil, porém prometedora. Há uma facção rival, a tribo dos caçadores de falcão, nas regiões ao oeste. Eles desprezam tanto nossos inimigos, quanto nós somos diferentes deles. Mas nossa força pode crescer se unirmos essas alianças. A ideia soava como um choque ao tradicionalismo que permeava aqueles corações. Trazer o estranho para a batalha significava apostar numa imprevisibilidade que muitos não estavam dispostos a aceitar. A conversação acalorada tomava forma. Faíscas de disputa voavam, mas nas entrelinhas a esperança se tecia como uma teia fina e insistente. Era um desafio às regras tácitas da sobrevivência e da honra tribal, uma aposta alta demais para alguns, uma possibilidade de salvação para outros. Enquanto isso, o peso da responsabilidade repousava em Myrna de maneira palpável. Ela sabia que tal proposta exigiria coragem além da sua, e que possíveis traições podiam ser o preço a pagar. Sua coragem, recém-descoberta, tremia frente ao espectro do desconhecido, mas resistia. A linha entre a prudência e o desespero a puxava para frente. Naquela mesma noite, enquanto as estrelas aguçavam suas luzes sobre a aldeia, um sussurro na penumbra despontou. O som furtivo de passos suaves, olhos experientes e a ansiedade contida numa visita inesperada. Myrna repousava perto da fogueira, seu semblante perdido em pensamentos que pesavam como uma tempestade. Silenciosa, uma sombra deslizou com cuidado pelo perímetro,
chegando até onde ela estava. A voz que rompeu o silêncio era baixa, quase um segredo com vida própria. Myrna. Ela virou-se lentamente, o frio da noite contrastando com o calor repentino que corria pelas veias. Diante dela, uma figura conhecida, talvez um enviado com intenções obscuras ou um aliado inesperado, trazia uma proposta que poderia virar a guerra de ponta cabeça. A oferta era tentadora, carregada de promessas sussurradas e riscos velados. Algo que poderia alterar o curso do conflito, concedendo vantagem decisiva, mas a um custo que ninguém ali poderia prever. O odor de pólvora e perigo parecia pairar no ar, misturado ao perfume da terra úmida e das folhas queimadas. A jovem viúva viu, naquela troca silenciosa de olhares, o peso da escolha que se avizinhava, entre a lealdade a seus novos laços e as possibilidades de um desfecho diferente, ainda que sombrio. Naquela madrugada silenciosa e carregada, quando a fronteira parecia prender a respiração, Myrna soube que qualquer passo em falso poderia ser fatal, não só para ela, mas para toda a tribo. A noite os mostrava que a guerra estava mais perto que nunca, e a oferta que chegava em seus ouvidos podia ser a chave para a vitória ou a sentença da traição. As primeiras luzes pálidas do amanhecer mal tocavam o céu, quando o som abafado da batalha cessou, deixando um silêncio pesado, que parecia impregnado de fumaça e medo recente. O chão, marcado por pegadas enlameadas e marcas de cascos, guardava o rastro da fúria que vira a tribo Apache unida contra as forças brutais do coronel e seus aliados. Tayan, de olhos firmes e corpo ainda tenso, comandava uma última formação defensiva, uma muralha invisível de garra e estratégia. Sua liderança suprema, forjada em tantas cicatrizes e batalhas, brilhava como aço incandescente, firme e implacável. Myrna, ao seu lado, respirava fundo, sentindo o cheiro da terra revolvida e o gosto da coragem pulsando em sua boca seca. Ela não era mais a jovem viúva assustada. Agora agia com um raciocínio aguçado, movendo-se entre os guerreiros, com a inteligência aflita de quem sabe que cada decisão pode significar vida ou morte. O ar estava pesado, carregado do calor sufocante da luta e da promessa silenciosa de sacrifícios por vir. Os Apaches mergulhavam táticas de guerrilha milenares com uma ferocidade que fazia o tempo parecer desacelerar. O terreno hostil, que antes parecia apenas uma prisão de pedras e vento, agora era uma arma afiada nas mãos daqueles que conheciam suas curvas e segredos, comunicando-se em sinais quase silenciosos e tomando decisões que salvavam vidas. Seu olhar cruzava o horizonte com uma nova percepção, vendo o perigo antes mesmo que ele pudesse ameaçar, e agindo com a rapidez que a jovem mulher precisava possuir para ser um pilar daquela resistência. Vez parecia uma figura saída das próprias histórias antigas. Cada passo seu batia alinhado com o coração da terra. Seu comando não era apenas pela força, mas pelo respeito conquistado. Sua presença equilibrava a tempestade que se formava nos olhos de cada guerreiro. Um lance de coragem de Myrna chamou a atenção geral. Ela detectou uma brecha na formação inimiga e, com um gesto rápido, indicou uma rota alternativa que permitiu que parte dos feridos fossem salvos e acomodados em segurança. Era a prova de que a jovem, antes tão insegura, agora emanava confiança e um talento para liderar no calor da guerra. Um talento que não passava despercebido por Tayan. Porém, mesmo naquele momento de bravura, o destino se mostrava cruel
e caprichoso. A batalha, embora feroz, não seria eterna. As forças do coronel, implacáveis e numerosas, conseguiam impor seu domínio em alguns setores. O avanço inevitável do inimigo parecia fechar o círculo ao redor da tribo, sufocando qualquer tentativa de resistência prolongada. No auge do confronto, com o barulho dos disparos misturando-se às ordens e aos gritos de comando, algo mudou no ar. Um cerco se formou com velocidade surpreendente, prendendo Myrna numa armadilha invisível. Ela sentiu o aperto se fechar em volta como uma rede de aço, enquanto soldados comandados pelo coronel emergiam sorrateiros, bloqueando seus caminhos de fuga. Um grito cortante surgiu quando a captura foi consumada. Myrna estava nas mãos do inimigo. Payan presenciou o momento de longe, o coração apertado no peito, como se um punhal invisível o atravessasse. A captura dela significava muito mais que uma simples perda tática. Era uma peça no tabuleiro cruel que o coronel usaria para forçar a rendição completa da tribo, para esmagar qualquer resistência. A indomável coragem que Myrna havia cultivado até então não se apagou naquele instante. Apesar do aperto das cordas e do olhar frio dos inimigos, sua mente trabalhava freneticamente. O jogo mudara, e ela sabia que agora precisava ser mais astuta do que nunca. A sobrevivência dela não era apenas uma questão de vida ou morte. Era o símbolo da esperança de um povo. A escuridão da noite próxima engolia os últimos ruídos da batalha, enquanto os passos firmes e ameaçadores do coronel se aproximavam, ponderando seus próximos movimentos. O ar estava tenso, carregado de promessas veladas e ameaças que ecoavam na alma da jovem viúva. No silêncio que antecedia o amanhecer, quando as estrelas ainda brilhavam com resistência no céu velado, Myrna encarou o futuro incerto que a esperava, consciente de que aquela captura poderia selar o destino da tribo Apache, da aliança forjada com Tayan e o dela própria. O sonho de liberdade e paz parecia suspenso entre o frio das correntes e a dura realidade do cativeiro. E no limiar desse novo capítulo de sua jornada, uma certeza pulsava no ar. O destino de Myrna estava agora nas mãos implacáveis do coronel, que pretendia usá-la para forçar a rendição total do povo Apache. A madrugada parecia uma sombra longa e silenciosa quando Tayan avançou por entre as árvores com passos firmes, os olhos negros percorrendo cuidadosamente cada detalhe da clareira onde mantinham Myrna presa. Seu coração pulsava com um misto de urgência e determinação crua. A captura dela não era apenas uma perda. Era uma chaga aberta na carne viva da tribo, uma provocação que clamava por justiça e coragem. Cada respiração carregava o peso da promessa feita e do destino que os unia. Os grilhões que seguravam Myrna faziam seu corpo parecer menor, mas sua mente não cedia. Ela sentia o frio das correntes, mas dentro dela ardia um fogo que nenhuma sombra seria capaz de apagar. A captura podia ter feito dela uma prisioneira, mas não uma vítima resignada. Sua mente já ardia em planos, matizada por uma força e lucidez nunca antes despertadas. Aquela mulher que um dia foi entregue pela tradição, agora se levantava como uma fênix de cinzas acesas. O coronel, longe dali, mas perto no eco da ameaça, observava suas presas como peças num tabuleiro cruel, planejando estratégias e táticas para esmagar não só corpos, mas sonhos. Myrna sabia que sua vida podia muito bem ser o preço para a rendição da tribo,
mas não seria um bilhete de derrota. Sua alma exigia mais. Taian reuniu um pequeno grupo que compartilhava não só lealdade, mas o mesmo fogo interior. Eles avançaram na noite espessa, movendo-se como sombras no silêncio, cada passo pensado, cada suspiro guardado. O resgate seria arriscado, improvável para os olhos dos covardes, mas para aquele guerreiro e seus aliados era a única chance. Ao se aproximar do acampamento inimigo, Taian sentiu o peso dos olhares atentos, dos gestos tensos e das armas que brilhavam sob a pálida luz da fogueira. Sua presença era um anúncio de esperança para Myrna e um presságio fatal para o coronel. Sem um som para denunciar sua chegada, ele deslizou entre as tendas, guiado pelo fio tênue da coragem que os laços invisíveis de amor e honra haviam tecido. Myrna, por sua vez, não estava imóvel ou derrotada. Com a sagacidade de quem aprendeu a jogar contra o destino, aproveitou-se de uma distração das sentinelas, usando fragmentos de coragem prestes a se tornar revolução. A luta silenciosa começou no interior do cativeiro, onde sua mente se tornou a lâmina mais afiada. Quando os olhos de Taian finalmente cruzaram com os dela, havia mais do que reconhecimento. Havia a chama combinada da liberdade prestes a renascer. Em uníssono nas sombras, iniciaram a dança da fuga. Movimentos precisos, perigos calculados, o coração batendo em ritmo acelerado e o medo empurrado por uma vontade feroz de viver e vencer. As palavras entre eles foram poucas, mas cada uma carregava toda a história daquele longo caminho que os unira. Dor, resistência, aprendizado e, por fim, um amor que floresceu em meio à aridez da guerra e da tradição. Emergiram sob o céu estrelado como dois vultos impiedosos para os que os caçavam, alimentados pelo destino e por uma coragem feita para desafiar o mundo inteiro. Os disparos tentando costurar a noite não foram mais que sombras para eles, que corriam com a força das raízes antigas que sustentavam suas almas. A fuga se tornou um grito silencioso de liberdade. Cada passo afastava o som das correntes e das ameaças, aproximando-os do coração da tribo, do abraço ancestral que os aguardava. Myrna, agora indomável, não era a garota entregue ao destino. Era a mulher que tomava em suas mãos o seu próprio futuro. Ao retornarem, a tribo os recebeu não com medo, mas com reverência e um silêncio carregado de respeito conquistado no campo de batalha e na prova escancarada da coragem. Taian e Myrna estavam mudados para sempre. Eles não eram apenas sobreviventes, mas a síntese viva da mudança que a aldeia precisava. Os olhares dos anciãos, antes marcados por dúvidas, se tornaram firmes e acolhedores. Taina, a irmã e líder espiritual, declarou solenemente que aquela união fora mais que destino. Era um renascimento. Myrna, com toda a sua força recém-descoberta, tornara-se parte vital da tribo, não como um sopro passageiro, mas como um pilar fundamental. A guerra que insistia em rondar ainda era uma sombra no horizonte, mas a luz que agora emanava do laço entre a viúva transformada e o guerreiro lendário iluminava um futuro, onde amor, coragem e honra podiam redefinir a história da fronteira. Naquele instante de calma, entre a poeira assente e os ecos distantes das últimas batalhas, Myrna virou-se para Taian, os olhos brilhando com uma mescla de ternura e determinação. Não somos mais reféns do passado, disse ela, a voz firme e cheia de promessa. Somos a esperança, somos a mudança. Ele respondeu, com um sorriso que carregava o cansaço de muitas.
Noites, mas também o calor de uma nova vida construída no fogo da aliança. O sol começou a despontar por trás das montanhas, tingindo o céu de um laranja suave, que fazia as sombras se dissiparem. Na aldeia, mãos se uniam em pactos silenciosos, e a comunidade respirava um novo ar, aquele da reconciliação, da coragem compartilhada e da certeza de que, apesar das dores, um futuro digno podia ser erguido ali. A fronteira tornara-se não mais um lugar de exílio ou condenação, mas um terreno fértil onde crescem laços que desafiam o tempo e a tradição. E assim, juntos, Mirna e Tayan mostraram que até mesmo a aliança mais improvável podia transformar o destino, unindo povos, histórias e sonhos sob o mesmo céu indomável do Velho Oeste.